Fala pessoal, professor Abud Neto, mais uma vez aqui no canal e dessa vez começando uma nova série de vídeos aí sobre contabilidade e orçamento público. Então, para quem é concurseiro, é um assunto que sempre cai em concurso, e também para quem é estudante de administração pública, de contabilidade pública, então um assunto muito pertinente. Então, durante os vídeos aqui vamos trazer de forma rápida alguns pontos principais que serão abordados nesse nicho. Tá? E para começar, um assunto que gosto muito, assunto que é princípios. Tá? Então vamos começar aí com princípios orçamentários. Então quer saber, tá curioso? Fica com a gente aí após a vinheta. Bom, pessoal, então voltando aqui, vamos começar a falar sobre os principais princípios orçamentários. Obviamente não vai dar tempo de falar de todos, então a gente separou aí os principais para a gente dar um breve comentário de forma que ajude aí a você estudante, né, a você concurseiro, a entender melhor ali os princípios que rezam ao orçamento público. Vamos estar abrindo a tela e compartilhando com vocês esses princípios. Bom, pessoal, começando, o primeiro princípio importantíssimo é o princípio da unidade orçamentária. O que é que diz o princípio da unidade? O princípio da unidade diz que só pode existir uma lei orçamentária, que é a LOA. Né? Então, cada ente, dentro de sua esfera, vai ter a sua lei orçamentária. Não pode ter mais de uma. Imagine só se tivesse a liberdade de leis orçamentárias, né? Então, um certo governante, na hora que desse a sua ideia ali, ele ia criar uma nova lei, ia trazer uma nova lei que para fazer, suprir aquela despesa, aquele orçamento que ele estava precisando. Tá? Então, o princípio da unidade diz isso aí. Só pode haver uma lei orçamentária. Tá? O próximo princípio, pessoal, da universalidade. O que é que fala o princípio da universalidade? Ele fala que todas as receitas e despesas devem constar dentro do universo que é a LOA, que é a lei orçamentária. Então, todas as despesas e receitas devem estar contidos ali. Por isso é universalidade, ou seja, o universo das receitas e despesas é a LOA. Pessoal, um outro princípio importantíssimo também é o princípio da anualidade. O que é que diz esse princípio? Que o orçamento vale dentro daquele exercício financeiro, vale por 12 meses dentro de um ano. Então, todo orçamento vai valerá apenas por 12 meses, tá, pessoal? Importantíssimo também esse princípio. Pessoal, princípio agora da exclusividade. O que é que diz o princípio da exclusividade? O princípio da exclusividade fala que só podem conter assuntos voltados para despesas e receitas dentro da LOA. São os únicos assuntos que podem estar contidos nela. Então, a LOA é exclusivo para receita e despesa. Pessoal, princípio da especificação. O que é que diz o princípio da especificação? Ele fala que dentro da LOA as receitas e despesas devem estar especificadas, não podem ser genéricas, tem que estar dizendo lá sua origem, sua categoria econômica, sua natureza. Então tem que estar muito explicado lá a receita e a despesa dentro da sua dotação. Ela não pode ser lançada de forma genérica, tá? É mais um princípio muito importante. Pessoal, princípio da não afetação ou não vinculação. O que fala esse princípio? Ele diz que a receita de impostos não deve ser vinculada a determinado órgão, a determinada despesa, tá? Exceções constitucionais existem, né? Fundo da saúde, fundo da educação, né? Dentre outros, algumas exceções, mas de forma geral, receita de impostos, não estou falando tributo, estou falando de impostos, não podem ser vinculadas a despesas específicas, tá? Então esse é o princípio da não vinculação ou não afetação. Pessoal, princípio do equilíbrio. O que é que fala o princípio do equilíbrio? Que receitas e despesas devem estar equilibradas durante o ano. Eu não posso ter mais despesa do que receita, né? Então tem que haver sempre um equilíbrio. Se há alguma necessidade, alguma situação, existe uma despesa maior do que eu fixei, na lei orçamentária, então eu tenho que ir atrás ali de créditos complementares, suplementares, extraordinários, tá? Tenho que trazer créditos adicionais, tá? Então esse é o princípio do equilíbrio. Pessoal, o princípio da publicidade, ele fala que toda matéria orçamentária deve ser de acesso ao público, tem que ser publicada, né?
de forma que esse possa fazer o controle social e tenha a participação também cidadã, promovendo a accountability, né, a responsabilização. Então, muito importante esse princípio aí. Ele também é um princípio administrativo, né? A gente já falou em alguns vídeos aí de licitações. Pessoal, por fim, outro princípio muito importante é o princípio da clareza. Ele também está dentro da administração pública, ele está dentro da contabilidade, ele está dentro das licitações. Ele fala que a matéria orçamentária tem que ser clara, não pode ser um termo de forma que só especialistas consigam entender. Então, qualquer cidadão, a sociedade em si, ela tem que entender o que está escrito na matéria orçamentária, trazendo sempre linguagem clara e objetiva sobre o assunto. E aí, pessoal, esses são os principais princípios que a gente veio trazendo aí sobre a matéria de orçamento público, tá? Existem outros, como a gente comentou, mas a gente trouxe o que entendemos ser o principal aí e que é importante e pode estar caindo em concurso público. Então, gostou aí do vídeo? Dá o joinha, dá o like aí, que ajuda aí o canal aí nessa nova empreitada aí na parte de orçamento público e contabilidade, tá? Ao decorrer do tempo a gente vai trazendo mais vídeos interessantes aí e a gente fica por aqui, mas sempre costumando dizer o quê? A informação aqui, pessoal, é gratuita, mas o conhecimento não tem preço. Fui!